Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentaremos evidências que impactam a nossa prática semanalmente. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, também médico de família, atendo em consultório próprio, consulta presencial e virtual, e espero em breve estar finalizando o mestrado. E eu sou o Luciano, médico de família, especialista em saúde digital. Eu atendo tanto presencial quanto à distância e também sou supervisor do programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as posições ou opiniões das instituições em que trabalhamos e representam apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências para os artigos discutidos vão ficar disponibilizados na área de texto da descrição do canal que você estiver ouvindo esse podcast. E a gente começa com um artigo de insuficiência venosa e atividade física. Temos depois artigos sobre espironolactona para mulheres com acne e antifúngico oral para onicomicose. Começando pelo meu de insuficiência venosa e atividade física. É um artigo feito por brasileiros, é um estudo que foi feito em 3 centros, Alagoas, Paraná e Rio Grande do Norte, e os autores Araújo, Ribeiro, Herol, fizeram uma avaliação em metodologias diferentes, que é uma das fragilidades do estudo, que já vou comentar, sobre o uso de exercício físico, atividade física, para tratamento de úlcera, de insuficiência venosa crônica sem úlcera, tá? O legal desse artigo é que ele foi publicado na Cochrane, no Database of Systematic Reviews, em 2023. Então é um artigo super recente, bem feito, bem organizado, e que traz aqui uma avaliação sobre o quanto a atividade física vai realmente melhorar sintomas. Então, eles buscaram, através de formas diferentes em cada uma das localidades do estudo, avaliar se sinais ou sintomas melhorariam com o uso de atividade física como único tratamento para pacientes com insuficiência venosa crônica. Então, acho que o primeiro ponto é, puxa, a gente tem tanta esperança, né, de que a atividade física melhore um monte de coisa. Eu, particularmente, prescrevo atividade física para um monte de coisa e sempre quero ver evidências de que ela melhora um monte de coisa. E já tem bastante evidência apontando aí para a atividade física melhorando qualidade de vida, apoiando aí em diminuição de queda em pessoas idosas e uma série de coisas. E aí a primeira reação que eu tenho quando eu vejo esse estudo é, beleza, mais um que eu vou conseguir colocar no meu repertório. E aí, ele foi um estudo que foi feito com 146 pessoas, é um ensaio clínico randomizado e tinha um grupo de exercício e um grupo controle, que recebia orientações, mas não era estimulado a fazer exercício. 6 meses depois, então o prazo de avaliação foi 6 meses, eles não encontraram diferenças significativas entre sintoma ou sinais avaliados. Então me diminui um pouco o meu ânimo inicial de ler o artigo, mas tem vários pontos interessantes da metodologia que ainda me deixam com esperança de um dia ver um artigo comprovando que a atividade física também melhora isso. Então, o primeiro ponto é, esse foi um estudo feito com um número pequeno de participantes, 146. E ele é composto basicamente por 3 subestudos, com diferenças que impediram a combinação dos dados para realizar uma meta-análise. Então, a gente não conseguiu fazer uma avaliação das 3 localidades feitas esse estudo. Então, isso trouxe um tanto de fragilidade. Eles utilizaram várias estratégias que depois quem tiver interesse pode pegar o artigo nas nossas referências e ler para medir, mensurar o que seriam os sinais e os sintomas. Então, alguns questionários que eu nem conhecia, nem sabia que existia. E é legal ver que existe forma de mensurar isso na prática. Mas ainda 6 meses é pouco. Então, a primeira reflexão que eu trago é: talvez 6 meses seja pouco. Segunda reflexão é: talvez, como a forma de fazer o estudo era usando um grupo de controle, um grupo de exercício, as pessoas resolveram também fazer atividade física ali naquele grupo de controle e de repente melhoraram. Mas é só a minha versão poliana da interpretação do artigo aqui. Mas é isso. O que vocês acham? Que balde de água fria, hein, Lu? Eu tava esperando você vir falar que, né, atividade física resolve a insuficiência venosa, diminui a prevenção a quantidade de úlceras. Mas é bom também, assim, né? Acho que é justo entender o artigo quando ele fala o que a gente não espera. Então, eu acho que eu não prescrevo atividade física como um tratamento específico para insuficiência venosa,
mas eu provavelmente vou continuar prescrevendo ele para pessoas com insuficiência venosa, porque ele vai ter outros benefícios também. Então, assim, pena que não tem uma intervenção, não melhora nada, ao mesmo tempo acho que vai mudar pouco a minha prática. Se precisar de um tratamento específico, talvez eu não faça isso, mas no geral eu vou continuar sugerindo atividade física para boa parte das pessoas, que no geral quem tem insuficiência venosa vai ser idoso, eu vou continuar prescrevendo. Concordo totalmente. Eu concordo também com o Patrick, eu não vou deixar de prescrever como intervenção, acho que o estudo pode ter, né, alguns vieses e a gente talvez precisasse de uma amostra maior, entender um pouco melhor esse grupo controle, né, e ainda considerando todos os desafios que é fazer uma intervenção, propor uma intervenção de atividade física, né, contra um controle placebo, né, como se subir escada, como se ser ativo para ir buscar os filhos na escola de bicicleta, ou enfim, fazer alguma outra coisa, não fosse atividade física. Então, acho que seria muito difícil da gente. É um desenho complicado para a gente construir. Então, atividade física faz sentido para muitas outras coisas, né? Então, talvez a gente precise direcionar melhor, né, a indicação. E eu vou aproveitar e seguir com o meu artigo. É um estudo da eficácia da espironolactona para mulheres com acne simples, estudo feito na Inglaterra. Ele foi publicado no BMJ em 2023. É um ensaio clínico multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado, realizado para avaliar a eficácia da espironolactona. Ele pretende avaliar uma parcela de pacientes que tem uma acne moderada a severa, que teriam indicação de associar um antibiótico oral, como limeciclina ou doxicilina, ao tratamento tópico convencional, geralmente, né, com cetinóides, peróxido de benzoíla, enfim, por exemplo. Mas eles levantam essa preocupação em relação ao uso de antibióticos nessa população, está relacionado a um aumento da resistência bacteriana. Então, esse estudo ele pretende avaliar se a espironolactona é uma alternativa eficaz. Eles randomizaram 413 mulheres, 201 receberam a intervenção e 209 receberam placebo. Foram incluídas mulheres com acne facial há pelo menos 6 meses e o IGA, que é o Investigator Global Assessment, de pelo menos 2, que é aquele que vê número de comedões, né, e esse é uma acne considerada, né, o 2 é uma acne leve ou pior. O grupo da intervenção foi orientado a usar espironolactona 50 miligramas dia por 6 semanas, e depois dessas 6 semanas aumentar para 100 miligramas dia até 24 semanas. Elas foram comparadas a um grupo que usou uma medicação placebo. Ambos os grupos poderiam continuar utilizando a medicação tópica. O desfecho primário que foi analisado foi a comparação de um score médio de uma subescala de sintomas desse questionário Acne-QoL, que é um questionário que avalia a autopercepção de acne, papel social, emocional, além dos sintomas. Então, eles foram avaliados. Esse questionário foi aplicado em várias semanas, mas o desfecho primário era essa avaliação depois de 12 semanas. Os resultados mostraram a melhora do score do Acne-QoL em ambos os grupos, com scores maiores no grupo da espironolactona, mas com uma diferença estatisticamente significativa. Após 24 semanas, o grupo da espironolactona teve um grande incremento da melhora do score comparado ao grupo controle. Os efeitos colaterais foram leves e relatados como cefaleia ou tontura. Não foram identificadas reações de gravidade associadas ao uso da medicação. A irregularidade menstrual, que geralmente foi encontrada em outros estudos, não apareceu nesse resultado. Os autores atribuíram isso à dosagem de espironolactona usada no estudo ser menor, né, de 50 a 100 miligramas. Outros estudos começam com 100 miligramas, aumentam até 150 miligramas. Os autores eles concluíram que as mulheres reportaram uma melhora da acne usando a espironolactona, e mais substancialmente depois de 24 semanas de uso.
Então, concluem que há uma alternativa segura e eficaz aos antibióticos orais para essas mulheres com acne persistente. Muito legal, né? Assim, acho que a gente está sempre buscando alternativas, onde o antibiótico acaba sendo essa quase a primeira linha de tratamento de terapia oral para acne moderada, e é legal ter uma coisa com evidência que funciona bem. Eu sou fã de falar sobre resistência antimicrobiana aqui na atenção primária, porque geralmente só se discute resistência a antibiótico na UTI, mas aí já é o fim da linha, né, onde os bichos já estão muito resistentes. Então a gente conseguir diminuir o uso de antibióticos na atenção primária, né, assim no consultório, atenção primária dizendo como pessoa que atende, né, a pessoa de nível de complexidade primária, não necessariamente um quadro terciário, obviamente. Então a gente conseguir diminuir esse uso aqui tem um impacto importante na resistência antimicrobiana global. Eu gostei também desse estudo que eles fizeram, esse score subjetivo também, onde a pessoa fala se ela estava se sentindo melhor, se ela se sentia, né, socialmente mais aceita, com perdão da expressão, com a melhora da acne, eu achei bom. E entendi também que é isso, é um tratamento longo, não tem um resultado para amanhã, 24 semanas, então 6 meses é quando a gente tem um tratamento. Ao mesmo tempo, quadros de acne duram anos, né? Assim, então, como é que fica essa intervenção depois de 2, 3, 4 anos, se tem algum impacto ou não. O que eu tinha lido sobre isso é que quando você parava, depois de um tempo, ela recidivava. Mas eu não sei se esse estudo mantém essa opinião. Eles fizeram uma avaliação depois de ainda 52 semanas, que ainda, então as pessoas usavam até 24 semanas e depois ainda tinha uma avaliação, em 52 semanas de que ainda mantinha essa diferença significativa. O ponto desse estudo, que eu não coloquei no final, mas ele tem uns vieses, importantes, assim. Um deles é que, quando eu tenho, quando depois de 12 semanas, as pessoas foram orientadas de 0 a 12 semanas, era só a medicação tópica e o placebo ou a intervenção, né, ou a espironolactona, mas depois de 12 semanas, as pessoas poderiam usar, eh, outras medicações. Então, inclusive antibióticos orais. Então, acho que para mim essa parte do artigo achei um pouco estranha, assim, e também, para que não tivesse uma perda relacionada, né, à gestação e tal, foram incluídas pessoas que concordaram em usar, métodos contraceptivos, inclusive hormonais, durante as 24 semanas do uso da medicação. Isso também pode ter uma relação com a redução de acne, né? Então, acho que ficam esses vieses ainda aí. A depender do anticoncepcional usado, ele melhora não só a acne, mas como diminui a irregularidade menstrual, que seria potencial efeito colateral da espironolactona em outros estudos, né. Mas ainda assim, eu gostei da qualidade do estudo e vou, mudar na minha prática pelo menos uma coisa, vou aplicar o Acne Call para principalmente adolescentes, que acho que é o público que vai ser mais sensível aí a uma percepção mais global da acne como um problema, e fazer eu esperar um pouco mais também os efeitos de um tratamento, porque 24 semanas são basicamente 6 meses, né? Quase 6 meses para você ter aí efeitos mais expressivos, né? Não para de fazer efeito com 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Então, gostei desse ponto também. Muito legal esse artigo. Voltamos a alinhar expectativas. Exato. Para a sua prática, o que você acha que isso traz então, Aline? Eu acho que, assim, já a espironolactona já era uma intervenção que eu estava que eu vinha utilizando, pesquisando um pouco sobre isso, né, mesmo como alternativa a antibiótico, principalmente porque algumas pessoas trazem até uma resistência a usar, né, do tipo, não desejam usar um antibiótico, né, se preocupam com essa questão da resistência e tal. Então, como alternativa, eu já vinha prescrevendo espironolactona, então assim, e com uma boa resposta. Então acho que eu trago muito mais para consolidar, assim, a minha prática. Então para mim fica como uma opção viável, assim, importante da gente considerar na prática.
Bom, muito bom. Acho que para finalizar o nosso terceiro artigo aqui, então, de hoje, vou trazer um artigo sobre uma avaliação de terapias para o quadro de onicomicose focado em halo, que está certo? Foi um estudo feito por Gupta, que foi publicado no British Journal of Dermatology ano passado, em 2023. Acho que a importância do estudo é porque tem uma grande prevalência de onicomicose na população em geral, e tem diversas opções de tratamento, mas a eficácia e segurança deles não está exatamente bem determinada neste momento ainda, tá certo? O estudo foi uma revisão de literatura e foi feito num modo de network meta-análisis, onde você compara diversos tipos de medicação entre si. Então, apesar da medicação A ser comparada com o placebo e a B com o placebo, ele tenta fazer um ranking de medicações, mesmo elas não sendo comparadas individualmente uma contra a outra, ele faz um jeito de comparar todas elas no mesmo gráfico, tá certo? Foram avaliados 2.500 estudos, mas desses apenas 21 foram incluídos nessa Network Meta-Analysis, e só eram elegíveis os tratamentos onde a pessoa estava em uma monoterapia oral, ou seja, só podia usar um remédio oral para onicomicose, certo? Apenas adultos acima de 18 anos, e o outcome primário, né, o resultado primário, era cura micológica ou clínica. Então, se você não ia achar mais o fungo no exame micológico, ou a pessoa não teria, na avaliação do exame físico, você não teria mais apresentar onicomicose. E a cura completa aconteceu quando você acontecia os dois. Isso não foi tão buscado assim, a cura completa foi mais rara, mas você achava curas de 80% de cura de clínica, 80% de cura micológica razoavelmente frequente. Os outcomes secundários foram segurança, então principalmente alteração de enzimas de lesão hepática ou de função hepática ao longo desses estudos, tá certo? Onde muitas vezes se acontecia isso, as pessoas provavelmente eram descontinuadas do estudo. E o que eu achei mais interessante desse estudo é uma coisa que eu acho que eu já usava terbinafina muitas vezes para esse acompanhamento, mas muitas vezes a gente usava terbinafina ao longo de 12, 24, ia aumentando o uso do antifúngico por muito tempo, acompanhando sempre lesão hepática, mas a gente não pausava. E o estudo que teve maior segurança, né, assim, com melhor, onde teve a melhor cura clínica e micológica, mais ou menos 80 e poucos por cento, quase em torno de 80% nos dois, né? Então 80% de cura clínica e 80% de cura micológica em um ano, foi um estudo que se usou terbinafina 250 miligramas diário por 12 semanas, fez-se uma pausa de 12 semanas e aí se usou mais 4 terbinafina 250 miligramas diariamente. Acho que eu nunca tinha nem imaginado sobre fazer essa pausa terapêutica, mas esse foi o que teve, então, melhor resposta micológica clínica e muito baixa lesão hepática. Acho que é uma coisa que eu penso em colocar na minha prática. Excelente. Uma das coisas mais frustrantes da nossa prática é tratar a onicomicose, né? Acho que começa no desafio de identificar que aquilo ali é uma onicomicose, porque tem as onicodistrofias, ou por insuficiência venosa, trauma, uma série de outras coisas. Nem toda unha ferrada é uma micose. E os exames, toda a metodologia de exame que em geral é super questionável, difícil fazer no particular, difícil fazer no SUS. E aí o tratamento super frustrante. Então agora você me dá um pouquinho mais de esperança de voltar a tratar isso com algo um pouco mais eficaz. E a terbinafina, acho que não é tão cara, né? Você que é o cara dos preços, tem ideia de quanto ela custa? Eu olhei aqui, já me adiantando, eu estava olhando Boa, isso. Aline. Eu achei por R$ 36 com 28 comprimidos, é de 250 miligramas. Legal. Eu ia, inclusive, complementando, sim, eu acho um baita desafio tratar a onicomicose, é sempre aquela, assim, as pessoas têm expectativa de que um esmalte cure, a gente geralmente não, né, assim, apesar, né, da gente poder lançar mão, né, em algumas situações, um ciclopirox, tal, a posologia, né, o modo de uso é super complicado e difícil, então a gente precisa lançar mão dos antifúngicos, e quando a gente fala de um tratamento
de 12 semanas já assusta, né? Ainda, às vezes 6 meses, enfim. Então, eu acho que é bom saber que a gente pode direcionar melhor, né, ao invés de usar aí 6 meses de um antifúngico que talvez não tenha uma boa resposta. Achei interessante pensar na terbinafina como uma alternativa. Bom, então a maior chance de funcionar, de dar certo é essa, então vamos nessa. E acho que batendo na tecla que você traz muitas vezes, Aline, da comunicação, que acho que tem, de novo, o alinhamento de expectativa com o paciente, né? Isso já tem que deixar de claro, ó, esse tratamento não vai demorar um mês, essa unha não vai estar linda e maravilhosa para o salto daqui a 2 semanas, 4 semanas. Estamos falando de tratamento que você vai ter melhora em 1 ano, né? Então, assim, acho que apesar do tratamento ser de 24, de 12 mais 4, o estudo está avaliando o resultado em 1 ano. Então, vai ser longo, assim, tem que estar pactuado já, assim, ó, a gente não vai usar isso daqui por 2 semanas, 4 semanas, e vai estar bom daqui a 3 meses. Estamos falando de uma coisa de 365 dias para a gente ver um resultado, em 80% dos casos, um resultado bacana. Eu acho que essa estratégia, que eu não estou muito familiarizado com muitos medicamentos que são assim, né? Mas isso aqui já me ajuda a comentar e combinar com o paciente um ponto interessante, que é 12 semanas usando, 12 semanas sem usar, mas tem que ter aquelas 4 finais ali. Então, acho que isso ajuda a alinhar a expectativa, na expectativa da comunicação. Perfeito, gente. Acho que por hoje era isso que a gente tinha para falar. Nos vemos na próxima, é isso? Até o próximo episódio, pessoal. Até mais, tchau, tchau.